conversar com o Miguel Reitor, fisioterapeuta acupunturista, sobre acupuntura, os benefícios da acupuntura. Tudo bom? Tudo bem. A gente estava conversando antes, né? Às vezes a pessoa tem ideia, algumas pessoas têm, que a acupuntura assim, é um milagre, né? Que, como ele está conversando sobre hernia de disco, que você tem uma hernia de disco e a acupuntura vai lá e vai consertar a sua hernia de disco. Na verdade, não é bem assim. Tem coisas que ela vai melhorar, mas não vai chegar a curar. É isso? Como um caso Sim. desse? Por se tratar de um tratamento coadjuvante, né, então vai diminuir o quadro inflamatório, né, porque a acupuntura não é nada mais que ela vai estimular um determinado ponto, que é ligado aos centros nervosos, né, e esse ponto vai estimular endorfinas, né, diminuindo assim um quadro inflamatório, diminuindo a dor, e a pessoa acaba melhorando, né. E cabe lembrar também que você falou de hernia de disco, também tem que fazer um trabalho preventivo, né? Porque às vezes as pessoas têm hábitos inadequados, né? De caminhar, carregar peso, mesmo dormir, uso de postura, uso de calçados, etc. Né? Principalmente as mulheres, sapatos muito altos, né? O chique, né? O luxo, né? Então, mas às vezes paga caro por isso. Mas se realmente você precisa ir numa festa, você tem que estar bem arrumada, né? Você quer usar o sapato de salto, mas você usa, depois você eventualmente, né, você usa, mas não aquela coisa do diário. Sempre está andando com aqueles saltos altíssimos, né? E depende do... Pode falar. Não, depende do caso também, de uma avaliação boa. Há quanto tempo, a faixa etária, peso, por exemplo, excesso de peso das pessoas também, isso leva em conta também. Quando você vai trabalhar com acupuntura, necessariamente você tem que fazer muitos exames, radiografias. Qual é a forma do fisioterapeuta dentro da acupuntura trabalhar? Porque você trabalha, está me falando até com Parkinson, que você tem tido na doença de Parkinson bons resultados, estresse, problemas de hipertensão, de tudo mais. Como é que se inicia esse tratamento com aquele seu paciente dentro da acupuntura? A medicina chinesa, ela não necessita de um diagnóstico clínico para você iniciar o tratamento. Tá? Então, o exame radiológico, eu como fisioterapeuta, sempre peço para os pacientes para poder ver, analisar como que é a estrutura óssea, essas coisas todas. Mas a medicina chinesa não precisa. Precisa mesmo de uma avaliação da própria, que através de pulso, língua, a cor da face, você tem um diagnóstico mesmo que você faz e monta um plano dentro da acupuntura, plano de tratamento. Esse fato de você fazer o diagnóstico pelo pulso, né? Por que é o pulso? E por que é a língua? A língua, por exemplo, a ponta da língua é o broto do coração. Então você observa a língua, a ponta do coração, você já vê o coração como é que está o estado dessa pessoa, né? A cor também da pele, temperatura. Por exemplo, você sabe que esse paciente está com problema de pulmão, tá? Queda de cabelo, pelo, enfim, extremidades frias, essas coisas todas, suor frio, né? Você já sabe que esse paciente está com problema pulmonar, você vai tratar o pulmão. Você observando a língua, você vai tratar o coração, tá? Então, como também outros órgãos. Você observa não só o pulso, no caso cardíaco, como intestino delgado, intestino grosso, tudo tem pulso. No pulso? Sim. Você observa os dois ao mesmo tempo. Você pega os dois ao mesmo tempo. Então, você já tem, assim, por exemplo, assim, você colocou alguma coisa de hernia de disco, tudo bem. Mas tem muitas pessoas que têm problema lombar, tá? Mas é o aparelho digestivo que não está funcionando diretamente. O aparelho digestório, se ele não funciona adequadamente, o indivíduo vai ter uma alteração de quê? Dor lombar. Né? Então você já vai direto, então você trata o estômago. Né? Você vai ter que tratar como um todo. Você nunca trata só aquilo, você trata ele como um todo. Seria o reequilíbrio energético mesmo do indivíduo? Sim, porque para a medicina chinesa não existe doença, existe um desequilíbrio de yin e yang, né? A energia positiva e negativa. Né? Então, para eles é um desequilíbrio. Então, você equilibrando, tá? A energia, automaticamente você vai estar... Então, voltando lá para a língua e para o pulso, depois que você faz algumas sessões, se você for examinar a língua de volta e o pulso, você vai notar a diferença desse reequilíbrio energético? Sim.
Vai ver Você nota, o próprio paciente relata a melhora. Como existem outras técnicas, por exemplo, um acúmulo de líquido a nível de pulmão, você utiliza trouxinhas de sal grosso na região abdominal. Para você retirar a umidade, automaticamente ele é melhor. Né? Então são esses macetes que você tem que ter. E a prática do terapeuta é que no dia a dia que você observa. Cada vez que o paciente vem no teu consultório para você entender, você tem que fazer uma avaliação. Nunca é o mesmo, dificilmente. Claro que existem alguns pontos que são repetidos, né? E alguns você adapta no dia a dia. E tem que ter uma sequência também, né? Tem que Porque às ter vezes uma você vai sequência. um dia, tá com uma dorzinha, vamos ver a lombalgia. Ah, melhorei. Ah, mas eu tinha que voltar depois da manhã. Ah, mas eu já melhorei e não vou mais. Aí daqui a pouco volta. Você tem que ter uma sequência. Tem que ter uma sequência e também tem que ter um acompanhamento em outros, como alimentar também, estresse também. Você sabe que estresse é que nem impostos e morte, é inevitável. Está presente no nosso dia a dia. Então você tem que conviver com ele. Como é que você vai fazer? Né? Então você tem que ir adaptando-se isso e às vezes até mudar até a tua forma de dormir, como uma forma de caminhar, como uma forma de se alimentar. Enfim, tudo isso você começa a unir para você ter uma resposta. Né? Então, no próximo bloco, vou mostrar na prática. Você falou que tem feito um trabalho muito interessante com pessoas com doença de Parkinson, né? Dores em geral. Vamos mostrar como é que pode tudo isso ser visto dentro da acupuntura. Tudo bem. Levado bem a sério o tratamento, né? Começa o tratamento, Certinho. tem que levar a sério. Não é só ir uma vez, depois, não deu certo. Tem que levar a sério. No mínimo tem que ser 10 para saber se a terapêutica está produzindo seu efeito. Então, no próximo bloco, a gente vai fazer intervalinho, você não sai daí, para a gente mostrar na prática. A gente está conversando sobre acupuntura com o Miguel Reitor, que é fisioterapeuta acupunturista. Vamos mostrar agora na prática. Vamos começar falando um pouquinho do Parkinson, que você disse que você tem tido ótimos resultados com a doença de Parkinson. Sim. O Parkinson, como todos nós sabemos, que é uma doença praticamente irreversível, né? Então eles têm melhorado, mas é o sistema emocional deles, né? Então não é que a própria doença vai ser curada pela acupuntura, né? Aquilo que então, a gente falou lá no tempo. Exatamente. Tem coisas que não vão ser então, curadas, daí vão ser amenizadas. Com As certeza. crises serão menos frequentes, é isso? Isso. Diminuir o estresse, se orienta também um pouco eles nos hábitos alimentares, deixa com que eles fiquem mais calmos. E a acupuntura também você trabalha alguns pontos para harmonizar, para que essa energia deles esteja harmonizada, porque normalmente eles ficam bastante agitados, nervosos, que eles não conseguem, alguns até se alimentar direito, devido ao tremor, né? Então, você melhorando esse quadro, automaticamente eles melhoram o padrão geral do Parkinson, né? Então, tem alguns que eles conseguem até abotoar os próprios botões da camisa, como algumas senhoras voltam a fazer o tricô, né? Então, algumas até que já não se alimentavam, sozinhas conseguem se alimentar. Né? E tem só um tipo de tratamento dentro da acupuntura para o Parkinson? Como que é que você desenvolveu isso? Bom, eu sigo umas 3 técnicas, né? Tanto a chinesa como a japonesa, né? Então, cada vez que a gente faz uma aplicação, você faz uma avaliação e daí você vai sempre tentando uma. Com que eles respondem melhor, aí você vai adaptando. Sempre faço uma mistura. Então, vamos lá. Não que você não tenha um problema de Parkinson, né? Você tinha artrose. Artrose degenerativa. Enxaqueca. Enxaqueca e insônia. Insônia. E com o tratamento sensivelmente... Melhorou 100%. Já tinha dificuldade já para sentar, para andar, para caminhar, tudo. Já estava com dificuldade por causa da artrose. E a acupuntura realmente... Melhorou em 12 sessões.
Fiquei boa mesmo. Eu vi que você subiu rapidinho aqui na maca, nem precisou de ajuda, né? Não preciso mais de Então, ajuda. que bom. Então, vamos mostrar. No caso, vai fazer o Parkinson, né? Não é o caso dela, mas você vai... No Parkinson, normalmente, a gente utiliza cranioacupuntura, que são os pontos utilizados a nível de crânio, né? Como a dona Lili não é parkinsoniana, né? Então, são outros problemas, a gente utiliza sistêmica. Então, se fosse o caso do Parkinson, você usaria só aqui no crânio, só, mais nenhuma outra parte Daí do não corpo? utiliza outros. Nada, Né? só aqui Normalmente mesmo. sempre na lateral aqui. Sempre no lateral. Isso. Então, você no faz um caso do diagnóstico para Parkinson. saber do qual lado que você vai utilizar, né? Parkinson, normalmente eu utilizo mais a crânio. Tem a sistêmica, que é no corpo, mas o efeito é bem mais satisfatório quando isso, né? Que também não tem problema nenhum, né? Não dói, tem problema. nada, Só coloca, uma técnica, né, que pode fazer. Para a dona Lili, aqui nós vamos fazer a sistêmica, né, que ela já é acostumada de fazer. Né? Então, o caso dela que é artrose, insônia e enxaqueca. Você estava bem, menina, hein? Tava com tudo que podia ter, não dormia direito, dor de cabeça o dia inteiro e ainda artrose. Então, você pode ver, a gente faz uma asepsia antes, né, para ter assim. As agulhas, que a acupuntura tem uma contraindicação, que as pessoas temem o medo da agulha, né? Mas são agulhas finíssimas. Finíssimas mesmo, né? Né? Olha. Tá? Então, tem uma dor de picada que é significativa, não pode permanecer assim com muito tempo, né? Ó. Doeu? Tá? Então, é isso só. Essa aqui seria para enxaqueca? Harmonizar enxaqueca, ou harmonizar as energias. Principalmente, para enxaqueca, a gente utiliza esse ponto aqui, que se chama Intang. Né? Intang? Intang. Tá? E esse aqui, que é do intestino grosso, que nós chamamos de EG4, né? Que também ele tem uma série de função, né? Também junto. Cada caso é um caso, a gente faz uma associação de pontos. Então, você utiliza tanto o estômago, como fígado, como baço pâncreas. No caso dela, quando ela estava em muita crise, você falou para mim que você usava bastante pontos, né? Usava bastante, que na verdade a gente não deve ficar, já de primeira vez, como ela não tinha feito acupuntura antes, a gente não deve ficar assustando muito, sabe? A gente tem que ser assim, tem que começar suave, né? Com os pontos, né? E procurar não utilizar os pontos muito doloridos. Por exemplo, na palma da mão nós temos alguns pontos que são doloridos. A sola do pé também, o R1 é muito dolorido. Com a progressão do tratamento, daí daí você sim vai você vai poder utilizar. Tanto a quiroacupuntura, que são pontos da mão que você utiliza, ao invés de, se você não quiser usar a sistêmica do corpo todo, o crânio você pode usar na mão. Só que também é bastante dolorido. Não são essas agulhas, são agulhas menores. As mesmas, inclusive, eu utilizo para estética. Pé de galinha, ruga, essas coisas todas. Vincos também. Então, no caso dela, foi um caso assim bem mais complicadinho. Você chegou a usar muitos pontos? Usei uns pontos, né, no início, porque ela estava assim, abalada até emocionalmente, né? Ela estava assim, sabe, meio triste, né, com tudo. Sim, uma crise nervosa junto, né? Então ali daí tinha... a enxaqueca fica pior, né? Na primeira vez que eu fiz a acupuntura, que foi interessante, eu não dormi à noite. Eu fiz a acupuntura à tarde, 11h30, né? Então foi até o 12h30, eu cheguei em casa com sono, que eu dormi 2 horas à tarde assim, e à noite dormi bem. Então eu reaprendi a dormir. Quer dizer, reequilibrou suas energias. Sim, mesmo, com né? certeza. Porque uma coisa vai puxando a outra. Tá com dor, começa a ficar chateada, daí desencadeia lá a enxaqueca, daí não consegue dormir, fica um ciclo vicioso, né? E no caso dela também, eu procurei também trabalhar mais a parte emocional, porque ela já estava assim, muito abalada emocionalmente, porque não tinha como, até o próprio médico dela, que acho que orientou, né, a senhora a fazer acupuntura, nem sei como é que aconteceu. Não, ele disse que o meu caso seria cadeira de roda mesmo. Que horror, não pode, né? Tá aqui, firme, provando que... Mas depois a senhora retornou nele, né? Retornei, ele ficou assim super admirado, até pediu o telefone do Miguel para conversar com ele sobre o meu caso,
porque foi assim.